Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois conceitos, né, muito presentes na atualidade, que são os conceitos de impulsividade e compulsão alimentar. Então, vamos começar falando sobre... Respondendo aqui, né? Tá. Então, primeiramente, né, é bom sempre as pessoas, não há nenhum problema que a pessoa tenha conflito de interesses, mas é sempre bom todos saberem se existe algum conflito de interesse. Não tem nenhum conflito de interesse nesse momento. E essa apresentação, ela contém algumas informações sobre medicamentos que ainda não foram aprovados pela agência regulatória, pela Anvisa, para o uso em compulsão alimentar, mas ainda estão em fase de estudos, né? Então, só para a gente já orientar a todos. Falar um pouquinho sobre de onde eu venho, né? Todo o trabalho que a gente tem feito vem de um grupo, que é o grupo de obesidade e transtornos alimentares, que é um grupo que funciona na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, e há cerca de um ano para cá a gente começou a ter a colaboração também do Instituto de Nutrição José de Castro, que fica na Ilha do Fundão. Ele funciona desde 1993, mais sistematicamente. Ele cobre várias áreas. Ele é dedicado à assistência de pacientes com transtornos alimentares, onde a gente vê pacientes ambulatorialmente, e também temos um pequeno ambiente, né, para hospitalização com 2 leitos, e também é dedicado ao ensino, já que também oferecemos um curso, e estamos dentro da universidade também com a formação das pessoas, e pesquisa também, já que toda a nossa formação de atendimento, nós sempre tentamos dar um cunho também de pesquisa ao que fazemos, né? Só para a gente se organizar, a abordagem de hoje primeiramente a gente vai falar um pouquinho do comportamento alimentar de uma maneira geral, seguindo mecanismos fisiológicos de controle do apetite, do fome e saciedade, do comportamento alimentar. Vamos falar de algumas formas alteradas do comportamento alimentar, depois especificamente da compulsão alimentar, que é um dos temas de hoje, a relação entre impulsividade e compulsão alimentar, e vamos falar de algumas estratégias farmacológicas para o transtorno da compulsão alimentar, considerando a interface impulsividade e compulsão alimentar. Essa vai ser a sequência da apresentação. O primeiro ponto importante para a gente ter em mente que essas áreas, as áreas alimentares e a área de obesidade, mesmo a área de impulsividade, elas juntaram informações ao longo do tempo de maneira muito dissociada. Os pesquisadores estudam coisas numa área e é só muito recentemente que essas áreas têm começado a conversar para entender melhor mecanismos, eventualmente psicológicos, do controle do comportamento alimentar e outras coisas. Aqui nós temos duas principais formas de alimentação, e a partir dessas formas de alimentação básica é que a gente vai começar a conversar sobre como existem perturbações que afetam as formas de alimentação e como a impulsividade se correlaciona com isso. Então tem uma forma que a gente chama de homeostática, que é a forma de alimentação quase do homem seguindo o modelo animal, que é, você tem um monte de mecanismos de controle da fome e saciedade, que são mecanismos fisiológicos,
você come essa comida, causa liberação de hormônios, de neurotransmissores, isso é um sinal para a saciedade e você fica saciado e para de comer. E isso tudo tem um ciclo muito organizado. Então não haveria nem alterações do comportamento alimentar, nem alterações do peso corporal, se tudo corresse fisiologicamente em relação a essa alimentação homeostática. Então comemos porque o organismo necessita de energia para suas atividades. Só que o homem, na sua complexidade, ele adiciona um comer chamado não homeostático. E parece que todos os grandes problemas relacionados à alimentação vêm muito desse comer não homeostático, que é algo estudado mais recentemente, a alimentação regulada por questões mais de prazer, questões hedônicas, questões relacionadas à emoção, à relação pessoal com o alimento, né? E relacionado com mecanismos de prazer com a alimentação. Aqui nós comemos mais por prazer e satisfação e não necessariamente por necessidade de energia. Então isso faria, se tudo ocorresse de maneira muito regulada, muito maravilhosa, né, o homem ele teria a capacidade de ficar bem equilibrado em relação a seu peso corporal, sua forma de comer, porque ele comeria segundo as suas necessidades, mas ele teria a capacidade também de, num momento ou outro, né, de acordo com o seu estado emocional, de acordo com um momento mais significativo, ele comer alguma coisa mais prazerosa, deixar de comer alguma coisa num momento mais triste, e isso não vir a causar maiores problemas. Mas, logicamente, se existem problemas, é que alguma coisa não pode fazer com que isso não funcione tão equilibradamente. A primeira coisa importante a gente ter em mente, e faz parte desse comer não homeostático, e que mostra o quanto a comida está relacionada com determinados desencadeadores no homem, que não necessariamente a fome e a saciedade, são determinadas situações, emoções ou mesmo estímulos que fazem com que a gente coma, não necessariamente por uma fome ou necessidade de comer. Então vocês têm, por exemplo, festividades como o Natal, onde existe um aumento de ingesta por causa da situação da ceia natalina, dos banquetes que existem nessa época, e por toda uma situação de relaxamento um pouco social que existe nesses momentos, né? Os casamentos também, com os doces, as coisas todas que acontecem, as pessoas não estão ali comendo porque estão com fome, né? É uma outra situação que faz com que você coma naqueles momentos, né? É uma outra regra, um outro estímulo que faz com que você coma. E assim, por exemplo, determinadas comidas sofisticadas que têm um apelo, né, pela sua sofisticação, pelas suas características, né? O cheiro também, o perfume da comida, isso tudo faz com que a comida vá muito além, né? E aqui a gente trouxe até o símbolo do McDonald's que eu coloquei, porque hoje em dia sabe-se que até às vezes você não precisa ter um evento, alguma coisa, basta você ter uma determinada cor, né, uma determinada sigla, que isso pode despertar algum interesse, alguma pista, no sentido de estimular você a comer, você a deflagrar aquela atitude. Essas pistas são bastante importantes, fazem parte daquela regulação não homeostática, que é aquela comida por prazer, comida por outros estímulos que não são os estímulos fisiológicos atuais. Logicamente isso tudo ocorre, e o que se sabia até então era um mecanismo muito bem organizado, onde você tinha todo um controle intestinal, então tanto o pâncreas quanto o estômago, o intestino,
liberavam, e o próprio tecido adiposo liberavam, conforme você se alimentava, ficava com fome, vários peptídeos ou pequenas moléculas que acabavam controlando, né, a sua fome, a sua saciedade, que seriam, isso começou a ser estudado, né, a leptina, a grelina, o GLP-1, tudo isso controlando através de basicamente dois núcleos centrais, que é o que se conhecia até bem recentemente, que era um núcleo hipotalâmico e outro núcleo mais numa região da ponte, que controlavam os alimentos. Esse trabalho é um trabalho bastante interessante, de 2013, que ele tenta fazer essa fusão entre o comer homeostático e o comer hedônico, que é esse comer do prazer. Então, da mesma forma que vários elementos controlam a fome e a saciedade, né, centralmente, como a gente já mostrou, vários outros áreas cerebrais controlam ou interferem com essa homeostase da comida e que recebem sinais hedônicos, que são sinais de prazer. Então, os símbolos, você está numa festa, você está recebendo estímulos para, enfim, se liberar, numa feijoada, com amigos, várias situações que podem fazer esse descontrole, né? Ao mesmo tempo que você pode ter sinais afetivos, né? Alterações do humor que também façam você liberar mais ou menos o componente alimentar, tá? Tudo isso é estimulado por essas pistas, que são situações do ambiente que você começa a ser como se fosse distrair você de um controle que você tem que ter, que é você prestar atenção internamente na sua alimentação, se você está com fome ou não, né? E você, por aquela distração, acaba se descontrolando e comendo. Aqui é uma visão mais integrativa, que ela tenta juntar isso primeiro que a gente explicou, que é esse mecanismo bem gástrico, intestinal, né? Que a gente, como falou, controlava basicamente regiões do hipotálamo e regiões da ponte, esses dois azulzinhos, com algo bem mais complexo, que seria o comer homeostático, né? Controlado muito no hipotálamo e no núcleo do trato sanitário. Como toda uma região que veio a ser pesquisada mais recentemente, que aí a gente vai começar a entender essa ligação entre impulsividade e compulsão alimentar, que fazem parte do córtex pré-frontal, do hipocampo, da área da amígdala, da área do sistema límbico, todas essas conexões que a gente sabe que estão muito ligadas também às emoções de uma maneira geral, elas, cada vez mais a gente descobre que também liberam neurotransmissores que controlam também os mesmos núcleos que produzem fome e saciedade. Então existe uma interface direta entre esses dois níveis de controle cerebral, com um nível que é um nível muito, não independente, mas muito relacionado com o prazer, mecanismos de recompensa, né, direta, e emoções. Agora vamos passar para o alimentar. Então, o que nós temos do lado do comportamento alimentar? Nós temos algumas formas que flagrantemente são formas alteradas de comer, né? Então nós temos um fenômeno chamado compulsão alimentar, que a gente vai ver em mais detalhe. Temos, por exemplo, pessoas que ficam beliscando o dia inteiro, né, comem picadinho e não conseguem, além das refeições, ficam comendo, picoteando a comida durante o dia inteiro, né? Um comer excesso não percebido, isso acontece muito na obesidade, né? Que a pessoa que come diz assim, não como nada, eu como normal. E quando você vai ver, a pessoa realmente faz uma ingesta muito superior, mas ela não tem uma consciência crítica com relação à mesma quantidade que está comendo, né? O síndrome do comer noturno também é uma outra coisa que acontece também, né? Isso tudo pode
pode gerar ganho de peso, ou alterações ou flutuações do peso corporal. Já vocês começam a ver que existem formas patológicas de se alimentar que estão relacionadas com um desequilíbrio naquela balança entre comer homeostático, né, e o comer e o peso, que seria controlado normalmente se você tivesse o comer homeostático muito bem equilibrado, sem essas outras interferências. A gente vai falar então hoje aqui especificamente sobre uma dessas formas, né, de comer anormais, que seria a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, todos sabem que ela foi descrita em 1957 por um pesquisador chamado Albert Stanker, que é esse senhor aqui que faleceu há 2 anos atrás. Ele é uma sumidade, né? Uma sumidade na área. Ele é psiquiatra, começou a carreira como psicanalista, depois ele se envolveu diretamente com o tratamento de pessoas obesas e publicou vários trabalhos e passou a ser considerado uma pessoa importante para o próprio campo da obesidade. Então, o professor Stanker, em 1957, ele descreve um comportamento que ele acaba publicando em 59, que é o que a gente chama de compulsão alimentar. Seria uma pessoa comer uma quantidade exagerada, mas muito exagerada, né? Não é aqueles biscoitinhos a mais que a pessoa come, diz que tinha uma compulsão, né? Geralmente tinha uma compulsão, com 3, 4 biscoitos, né? Isso não é uma compulsão. A compulsão é uma quantidade patológica de comida, no sentido, não só pela quantidade, mas pela qualidade. As pessoas misturam coisas, né? Abrem a geladeira, misturam frio com coisas quentes, doces com salgadas, come escondido, às vezes se sujam durante a comida, a comilança. Então é algo que a perspectiva é de um fenômeno psicopatológico alterado, tanto pela quantidade como pela forma com que a pessoa come aquilo. E logo seguir vem uma sensação de perda de controle sobre si mesma. Muitas dizem assim que eu enlouqueci completamente. Você comer uma quantidade dessa forma, só mesmo perdendo juízo, né? Então isso é uma característica da compulsão alimentar. Ele começou a estudar isso. Hoje em dia ela foi incluída como um dos transtornos alimentares, né? A gente tinha até a DSM-5 a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, e hoje a gente tem, além da anorexia nervosa e a bulimia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar, que passou a ser considerado também um transtorno alimentar, como diríamos, maior, né? Um transtorno alimentar, assim, índice. Esse transtorno alimentar é caracterizado não só por esses episódios de compulsão alimentar, que você come uma quantidade exagerada de comida no intervalo muito curto de tempo, como eles também estão associados a 3 indicadores de perda de controle, que são, eles descrevem 5 indicadores, né? Que é comer muito mais do que comer assim, escondido, comer mesmo sem estar com fome, comer até se sentir estufado ou empanzinado, né? Se sentir extremamente mal com a quantidade de comida. Então, se você tiver até 3 desses componentes que atestam um grau de descontrole na alimentação, você também teria esse diagnóstico. Além disso, você tem que ter pelo menos um episódio desses por semana nos últimos 3 meses. Por que isso? Não é que quem tenha menos não tem problemas, né? É que você considera uma pessoa com uma doença ativa se ela tem um quadro regular, né, constante daquilo. Claro que se ela tem uma frequência menor, mas se sente muito perturbada com aquilo, logicamente também você vai poder abordar terapeuticamente a pessoa, né? E basicamente a grande diferença é que essa pessoa tem os episódios de compulsão alimentar, mas ela não tem os fenômenos compensatórios que você observa nos quadros de bulimia nervosa. Então ela não vomita, ela não corre, ela não se exercita, ela não toma laxativo. Basicamente ela tem os episódios
e se sente com esse descontrole, se sente mal, mas não tem esses métodos compensatórios, nem tem baixo peso. Muito pelo contrário, ela tem ou peso normal, ou sobrepeso, ou obesidade. E cerca de 30% das pessoas que têm esse problema têm obesidade. Ele é o transtorno alimentar, a compulsão alimentar mais frequente na população. Ele tem uma prevalência aproximadamente de 3,5% nas mulheres e 2% nos homens nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós não temos dados, né, brasileiros. O que nós temos são coisas assim indiretas. Temos um estudo de base populacional feito em São Paulo, que é o São Paulo Megacity, que encontrou uma prevalência de compulsão alimentar de 4,7, quer dizer, não é algo desprezível, é algo impactante dentro da população em geral. E aqui no Rio de Janeiro, a professora Silvia fez um estudo também de base populacional na cidade do Rio de Janeiro, uma amostra randômica de 1.298 pessoas, de mulheres, e encontrou uma frequência de episódios recorrentes de compulsão alimentar, sem ser um diagnóstico, mas tendo os episódios com a frequência de em torno de 11% dessa população. Então vocês vejam que é algo que apresenta um impacto. Formas de considerar, então, várias causas são atribuídas a esse fenômeno. Não se sabe ao certo o que causa o fenômeno, mas uma das hipóteses explicativas da compulsão alimentar, principalmente em pacientes que ganham peso, é que você teria nos indivíduos obesos com compulsão alimentar um grau de sobreposição de indivíduos que, conjuntamente com isso, também apresentam um grau em relação ao peso e à forma corporal e à impulsividade. Então isso faria com que pessoas que tivessem uma sobreposição de uma tendência a ganho de peso, junto com isso tivessem uma diátese, né, uma predisposição para uma perturbação com a sua própria autoimagem e também um descontrole de impulsos, tenderiam a apresentar uma obesidade com essas características com episódios de compulsão alimentar. Então, pela primeira vez, a gente começa a ver a impulsividade já tentando se correlacionar, tentando explicar o fenômeno desse descontrole alimentar, chamado compulsão alimentar. Aqui são 3 teorias, também bastante interessantes também nessa área que tenta fazer a correlação entre impulsividade, que são 3 teorias psicológicas relacionadas à alimentação, né? Então você teria um comer chamado comer emocional, que é um comer em resposta a um estado emocional. Geralmente a pessoa está deprimida, está com o humor mais rebaixado, né? E aí tem pode ter um descontrole alimentar, um episódio de compulsão, um beliscamento, um descontrole alimentar. O que a gente chama de comer externo, que em português é a forma de traduzir, que é external eating, né? Mas não é um comer externo, é externalizado, né? Porque é perturbado por fatores do ambiente. Então, seria comer em resposta a estímulos externos. Então, a impulsividade teria um papel muito grande, que faria com que a pessoa conseguisse controlar o estímulo se tivesse uma atenção a pistas alimentares e controlasse quando vê uma pista, por exemplo, chega num lugar e vê um McDonald's. Apesar dela ver o McDonald's, ela tem um tempo de reflexão, né, dentro desse fenômeno impulsivo inicial de ir lá para o McDonald's comer aquelas coisas todas lá, ou vai e come menos, mas para isso a pessoa precisa ter um controle de impulsos e não permitir que essa pista exerça todo esse componente de descontrole, né? Então, o fenômeno das pistas alimentares, nessa parte de comer externalizado, é muito importante. E o último seria esse comer restritivo.
E essa última, que seria esse comer restritivo, é a última forma de controle do comportamento alimentar e que foi muito estudada em pessoas que, por exemplo, são submetidas a restrição muito grande. Então, é muito encontrado, se a pessoa está submetida a uma restrição alimentar, é mais do que conhecido isso, né? Quando para aquela restrição e a pessoa é exposta à comida, ela tem um comer descontrolado, que é quase fisiológico, em função dessa restrição. Então, essas três formas de você entender o fenômeno do comer anormal, do descontrole alimentar, criam teorias psicológicas que tentam lidar. Então, a maioria das abordagens psicológicas, comportamentais, elas tentam, né, desenvolver técnicas ou para lidar com as pistas, ou para lidar com as emoções, ou para lidar com esses episódios, esses períodos de alimentação muito limitada, né, e os efeitos que elas causam. Tudo isso repercute muito em fenômenos de descontrole de impulsos. E aqui a gente começa a ver essa tentativa cada vez maior de se estudar os dois fenômenos conjuntos. Aqui é um estudo bastante interessante que tenta relacionar esse fato do comer externo, que é aquele comer de prestar atenção às pistas, aos sinais, a interferência da impulsividade atencional das pistas alimentares, né? Então vocês vejam que foram avaliados 44 estudantes com uma escala desse comer externalizado, e era feita uma prova de estímulo, tarefa visual, e depois eles eram expostos à alimentação em laboratório. E o que se observou era uma correlação positiva e significativa entre a interferência atencional de pistas alimentares e impulsividade de traço. Tá? Então, pessoas que tinham esse traço de impulsividade e que eram expostos a essas pistas, quando eram expostos em ambientes de estudo à possibilidade de comer, acabavam se descontrolando, comendo uma quantidade muito maior do que as pessoas que não tinham esse traço de impulsividade. Aqui temos um outro tipo de estudo também, quer dizer, que são os estudos que mostram que várias condições psiquiátricas, como o transtorno de uso de substância, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tem uma prevalência aumentada em pacientes com compulsão alimentar, não só com compulsão, em todos os transtornos alimentares que têm compulsão alimentar, mas tanto os casos de bulimia, quanto os casos de anorexia, que tem traços com bulimia também, e tudo apresentam esses traços de impulsividade. E pacientes obesos com transtorno da compulsão alimentar apresentam scores, quer dizer, taxas elevadas de impulsividade quando você avalia e compara eles a obesos sem o transtorno da compulsão alimentar, mostrando que nesse subgrupo você tem realmente um fenômeno de descontrole associado com a impulsividade. Aqui é um estudo que tenta compilar todos esses estudos que surgiram até então sobre impulsividade e transtorno da compulsão alimentar, e ele faz uma compreensão assim, bastante interessante, mostrando que o que parece estar descontrolado nos obesos, BED seria o transtorno da compulsão alimentar, é que, diferente dos obesos, que parecem ter uma impulsividade muito relacionada com uma sensibilidade reativa, então é uma coisa ocasional, voltada para o alimento, nos pacientes com compulsão alimentar, eles têm dois tipos de impulsividade, tanto essa impulsividade reativa, quanto uma impulsividade básica, traço quase de caráter, né? Isso faz com que eles sejam muito mais capazes de se descontrolar frente a uma pista, frente a uma emoção em termos da repercussão sobre a sua alimentação, do que um indivíduo que não tem um transtorno da compulsão alimentar.
Aqui é um outro estudo também que tenta mostrar o quanto em pacientes com compulsão alimentar, essas provas alimentares, quer dizer, mostrar no indivíduo figuras, né, como McDonald's, figura com bolo, figura com coisas que façam ele ficar assim perturbado com essa alimentação, fazem com que ele, quando você analisa características físicas, biológicas, eles apresentem uma alteração muito semelhante aos pacientes que têm déficit de impulsos. Aqui é um trabalho já que a Mônica Bucherri fez, que é uma pessoa que trabalha lá no nosso grupo, que ela avaliou pessoas com compulsão alimentar e pessoas sem compulsão alimentar, obesas, né? E aplicou vários testes que avaliam a atenção, avaliam a capacidade de controle, de execução de tarefas. Essas atividades fazem com que é necessário que você tenha um controle grande da sua impulsividade para você executar. E o que ela observou? É que obesos com compulsão alimentar evidenciavam déficits em resolução de problemas, flexibilidade cognitiva e memória operacional. Todos eles relacionados com o descontrole da impulsividade e relacionados com os episódios de compulsão alimentar. Esse eu acho que talvez seja o trabalho mais elegante que faz essa fusão das duas áreas, né, da compulsão alimentar e de traços de impulsividade, que ele vai além do que a Mônica fez e dos trabalhos anteriores. Ele tenta não só separar os obesos, né, com compulsão alimentar, os obesos sem compulsão alimentar, e controles sem obesidade e sem compulsão alimentar, e ele aplica o teste também de execução, né, que é esse estrupo, só que ele avalia também os dados, o funcionamento cerebral ou determinadas áreas de ativação cerebral marcadas em função da exposição da pessoa a essas pistas alimentares. E o que ele observa, que é bem interessante, né? Nos pacientes com compulsão alimentar, vocês vão ver claramente alterações em áreas muito relacionadas àquelas áreas da impulsividade, que são áreas do córtex frontal, áreas do símbolo lateral, todas elas relacionadas a essas hipóteses que a gente tem falado de descontrole de impulsos, né? Considerando isso, essa proximidade entre a compulsão alimentar e a impulsividade, várias linhas de pesquisa, de tratamento, têm se fundamentado para tentar abordar esses dois aspectos conjuntamente ou tentar testar agentes ou intervenções que atuam sobre a impulsividade e tentar medir o quanto essas intervenções também, melhorando a impulsividade, não melhorariam a compulsão alimentar e, por sua consequência, nos pacientes que tinham ganho de peso, também melhorariam o peso corporal. De uma maneira geral, então, para que a gente siga didaticamente, nós, com o tratamento do transtorno da compulsão alimentar, ele deve ser sempre multimodal. Então a gente vai falar de um aspecto, que é um aspecto mais farmacológico, né? Mas o tratamento ele envolve uma associação entre um tratamento psicológico. Se vocês virem nos guias de tratamento, o que é considerado padrão para o tratamento do transtorno da compulsão alimentar é a psicoterapia cognitivo-comportamental modular, que já foi razoavelmente estudado. Além da psicoterapia cognitivo-comportamental, outras formas de psicoterapia também são estudadas no transtorno da compulsão alimentar. A chamada terapia interpessoal, que não é uma terapia, é uma terapia que você inclui aspectos mais da relação interpessoal, mas tem uma base também cognitiva dentro da sua estrutura, e muito interesse tem causado
a terapia dialética, também nessa área, que é uma terapia muito usada em transtorno borderline, né, de impulsividade, que tem ajudado bastante esses pacientes. Então essas são as formas estudadas, sendo que o que predomina é a terapia cognitivo-comportamental. A farmacoterapia também é um outro braço, também bastante estudado, e a gente vai falar um pouquinho, porque é bastante interessante ter surgido essa discussão toda sobre a correlação entre impulsividade, né, e compulsão alimentar, porque vários agentes que atuariam, né, na impulsividade começaram a ser testados, avaliados na compulsão alimentar. O aconselhamento nutricional também é bastante importante nesse subgrupo de pacientes. Um aconselhamento nutricional não é uma orientação nutricional como as orientações nutricionais usuais, não é isso? Ela também é uma orientação nutricional terapêutica, ela é uma orientação nutricional baseada em conceitos comportamentais, ela tem toda uma estrutura, então não adianta simplesmente recomendar uma nutricionista a um paciente com transtorno da compulsão alimentar. É importante saber se a pessoa teve essa formação, se tem essa abordagem também, para que possa integrar esses aspectos comportamentais também nas orientações nutricionais. E algum efeito de atividade física, isso mais geral, porque se uma pessoa tem obesidade, a atividade física é sempre um ponto importante para estar presente em qualquer trabalho desse. Muito cuidado com esses pacientes, para eles não abusarem de atividade física ou se perturbarem com isso, né? Podendo se transformar num método compensatório posteriormente. Vamos então falar sobre quais os objetivos de uma pessoa que tivesse compulsão alimentar, ou transtorno da compulsão alimentar, em termos de seu tratamento. Os autores dessa área consideram que a abordagem terapêutica do paciente com um transtorno da compulsão alimentar deve abordar um tripé, não só a compulsão alimentar, então você visa uma remissão, né, um desaparecimento dos episódios de compulsão alimentar. Uma redução é importante, mas muitos trabalhos têm mostrado que você só consegue mesmo ter uma melhora desses pacientes se você remite os episódios de compulsão alimentar, ou seja, não tem mais eles, né? O peso corporal, que é uma redução clinicamente significativa, então isso é um ponto que sempre deixa a desejar na psicoterapia cognitivo-comportamental, porque ela melhora os episódios de compulsão alimentar, mas a sua eficácia sobre o peso corporal sempre é significativa, mas não é clinicamente impactante, né? O que é uma perda de peso clinicamente impactante? Acredita-se que uma pessoa que perca mais de 5% do seu peso corporal inicial já é considerado um sucesso, entre 5% a 10%, né? Sei que as pessoas têm visões assim de chegarem e saírem sílfides, né, do tratamento, mas o objetivo é essa redução que já traz benefícios clínicos muito impactantes no indivíduo, né? E a chamada psicopatologia associada, que são depressão, ansiedade, impulsividade, que normalmente podem ocorrer junto. Então, um tratamento ideal seria um tratamento que agisse nos três braços desse transtorno, né? Então, vamos ver os vários agentes testados nesses transtornos são testados de acordo com algumas orientações. Primeiro, essa frequência elevada de diagnósticos psiquiátricos comórbidos, depressão, impulsividade, abuso de substâncias. Segundo, o envolvimento de vários neurotransmissores no controle central da ingesta alimentar. E tanto a serotonina, a noradrenalina como o glutamato, que funcionam em transtornos psiquiátricos, também participam das cascatas de controle, tanto da homeostase, que a gente mostrou anteriormente, do comer homeostático, como do comer não homeostático. A associação de alguns polimorfismos genéticos serotoninérgicos com a compulsão alimentar. Então, que
faz com que alguns agentes inibidores de recaptação de serotonina tenham sido tentados nesse subgrupo de pacientes, né? A frequente associação com a obesidade, a compulsão alimentar e o abuso de substâncias, podendo compartilhar uma gênese, né, comum, assim, alimentos altamente palatáveis, atrativos, e as drogas de abuso estimulariam os mesmos circuitos cerebrais de recompensa. Descontrole alimentar estaria relacionado com disfunções do sistema dopaminérgico e noradrenérgicos em modelos animais. Isso vem mais da pesquisa animal, né? E atualmente a associação de que alguns agentes anti-transtornos de déficit de atenção começaram a se mostrar eficazes na redução dos episódios de compulsão alimentar e também no controle do peso corporal. Aqui estão alguns agentes que foram testados no transtorno da compulsão alimentar. Então vocês têm desde os antidepressivos, anticonvulsivantes, agentes anti-obesidade, agentes utilizados no abuso de substâncias, agentes utilizados no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e outros agentes também já foram testados, até agentes antieméticos já foram usados, né? Mas esses são os principais subgrupos de agentes utilizados. Aqui a gente vai fazer um foco só nos agentes que interessam à impulsividade. Então, o primeiro subgrupo bastante estudado, que tem alguns estudos, eu só vou mostrar os estudos controlados com esses agentes, estão os estabilizadores do humor. E aqui, basicamente, o agente mais estudado até então é o topiramato, estudado em 3 estudos, né? Esses 2 primeiros são estudos controlados, randomizados. Um estudo é a associação, esse estudo da professora Claudino, que foi feito também aqui no Rio e também na Bahia, então foi um estudo brasileiro. Ele associou o topiramato à terapia cognitivo-comportamental. Então vocês vejam que tem um número maior de pessoas que foram estudadas e mostrou uma eficácia muito grande no controle das compulsões alimentares, também uma eficácia sobre o peso corporal, reduzindo o peso corporal desses indivíduos, e um efeito bastante questionável nos sintomas depressivos. Não foram avaliados sintomas de impulsividade nesses estudos. Seria interessante repetir e avaliar se havia um controle. Mas o que a gente observa clinicamente é que o topiramato tem um efeito, né, em termos de controle de impulsos, né? Então sempre a gente questiona um pouco isso. Outros agentes, que são esses agentes estabilizadores do humor, foram a zolnizamida e a lamotrigina, mas com estudos muito menores e sem eficácia nos episódios de compulsão alimentar. Então, aqui a gente fica mais com o topiramato como estudo, o agente mais... Com relação aos agentes usados no tratamento do abuso de substâncias, nós temos esse ALKS 33, que é um agente de ação central, um agente opioidérgico, que age no sistema opioide, e que foi testado também, o acamprosate, que também é usado em dependência química, né? E a naloxona intranasal. Tem estudos com a naltrexona, mas os estudos com a naltrexona são estudos não controlados, são estudos abertos, então por isso não estão aqui. A naloxona foi um estudo que causou assim, uma certa comoção, e a gente criou uma certa expectativa, apesar de que o autor não reportou a sua eficácia nos episódios de compulsão alimentar. Ele reportou uma redução do peso corporal e reportou melhora do comportamento alimentar. Precisaria que ele fizesse um estudo mais adequado depois para avaliar se realmente reduzir os episódios de compulsão alimentar. Mas é um agente interessante, não só a naltrexona quanto a naloxona em termos de estudo, né? Nada disso é aprovado para uso, como eu falei no início. Aqui a gente tem o estudo do acamprosate, e a gente vê aqui a eficácia, a separação dele do placebo, mostrando a eficácia nos episódios de compulsão alimentar,
e aqui a avaliação do peso corporal, né? Então, alguns agentes então, usados em dependência química, que acabam mexendo com esses mecanismos de recompensa, também parecem que poderiam ter alguma ação, né? E atualmente, como eu falei, os agentes usados no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade também têm sido usados. Temos 2 estudos, um com a atomoxetina, que é um estudo que mostra positivo em termos de redução de compulsão alimentar e peso corporal, mas com impacto muito pequeno sobre o peso corporal. E o grande agente que está sendo estudado atualmente é a lisdexanfetamina, que é um agente usado para déficit de atenção com hiperatividade, que tem um programa de desenvolvimento. Quer dizer, o laboratório resolveu desenvolvê-lo para a compulsão alimentar. Ele mostrou uma eficácia muito robusta, só comparável à eficácia do topiramato nesse subgrupo, né, com uma redução do peso corporal e uma melhora da impulsividade. Esse estudo mediu a impulsividade, né? Então a gente pode ter essa variável. Esse foi o primeiro estudo, foi um estudo de fase 2. Aqui tem os resultados da atomoxetina, vocês vejam aqui a eficácia sobre compulsão alimentar e a eficácia sobre o peso corporal. É um estudo pequeno. Esse é o estudo da lisdexanfetamina, mostrando que a dose de 30 mg praticamente não separou do grupo placebo, mas as doses de 50 e 70 mg separam bem, com eficácia maior, quanto mais você chega na dose de 70 mg, em termos de redução de episódios de compulsão alimentar por semana. Atualmente nós temos um autor que realizou uma meta-análise desses agentes, né? E ele pegou não só esse estudo, que é o estudo chamado de fase 2, que é um estudo ainda pequeno, feito inicialmente para testar essa hipótese da ação, como incluiu também 2 estudos fase 3. Ele foi testado até hoje em quase 420, 450 pessoas. É o agente mais estudado em compulsão alimentar. E esses estudos, eles mostraram uma eficácia bem importante nas doses 50 e 70 em relação a episódios de compulsão alimentar, né, por semana, com uma redução robusta e significativa, e mostram também um impacto sobre o peso corporal também bastante significativo nessas doses, né? Os eventos adversos observados são os eventos adversos observados também no uso desses agentes para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é boca seca, redução do apetite, insônia, né? E outros eventos observados. De uma forma geral, então, o que a gente poderia concluir? Né? Que a compulsão alimentar é uma alteração do comportamento alimentar frequentemente observada em indivíduos obesos. A impulsividade influencia o comportamento alimentar, interfere com as reações do indivíduo em relação ao comer externo, esse comer que você tem que ter atenção a pistas e ter que controlar também o seu próprio comportamento alimentar do dia a dia. Existem evidências crescentes que a impulsividade é um fator importante e muitas vezes desencadeante dos episódios de compulsão alimentar, que esses circuitos, chamados circuitos de recompensa, que envolvem os núcleos paraventriculares, os núcleos amigdalianos, que estão relacionados tanto com a dependência química, quanto estão relacionados também com alguns comportamentos relacionados à impulsividade, né? Esse sistema está associado a alterações do comportamento alimentar e pode tentar ser uma janela para explicar essa fisiopatologia da compulsão alimentar nesses indivíduos, né?
Estabilizadores do humor, e a gente viu que o topiramato é o agente mais estudado. Agentes utilizados no tratamento do abuso de substâncias. A gente viu a naltrexona, naloxona, começando a ser estudado. E agentes usados no TTH têm sido estudados, sendo que a lisdexanfetamina foi o primeiro agente aprovado, não no Brasil, né, no FDA, que foi aprovado em janeiro para o tratamento do transtorno da compulsão alimentar. Ele foi submetido já à Anvisa, a Anvisa está sob a análise desse agente, né, e possui um robusto programa de desenvolvimento. Tá? Essa, de uma forma geral, eu acho que hoje em dia uma perspectiva bastante importante, né, para quem trabalha com transtornos alimentares. Então, não só para entender fenômenos anormais da alimentação, como a compulsão alimentar e outros fenômenos, e não só para esses agentes que a gente conversou aqui, que são agentes farmacológicos, mas intervenções psicológicas que sejam dirigidas para esse controle maior da impulsividade. Eu não falei aqui, mas paralelamente a esses agentes farmacológicos, tem surgido alguns estudos também, principalmente com técnicas adaptadas de terapia que envolvem controle de impulsos, tentando testar a sua eficácia nesses pacientes com compulsão alimentar. Obrigado. Vou abrir para perguntas. Quem quer perguntar? Não? Não, então vou perguntar eu. Eu fiquei curiosa sobre um eu conhecia, mas o nasal, esse eu não queria depois saber se tinha alguma pesquisa, esse eu não tinha lido nada a respeito, não. Então, esse é um estudo que surpreendeu a todos. É uma empresa que está estudando essa forma de liberação, não é a naltrexona, um derivado, é a naloxona, mas também tem efeito sobre receptores de opiáceos, né? E é usado também em dependência química, né? Em terapêutica de abstinência, tudo isso. E como tem a dispersão nasal, a absorção é mais rápida, não tem baixos eventos adversos, então assim, teve uma tolerabilidade muito maior do que a naltrexona nesses pacientes. Mas, por alguma razão, o desenho do estudo ele não contou os episódios de compulsão alimentar, usou escalas de avaliação, usou EBE, usou outras escalas que não permitem a gente aferir se realmente houve um controle dos episódios de compulsão alimentar e em que percentagem teve esse controle. Precisaria se repetir agora de uma outra forma. Esse é um dos problemas dessa área, não sei se eu posso falar isso, mas o que a gente observa é que esse campo fica entre a psiquiatria, as pessoas que trabalham com transtornos alimentares e o pessoal que trabalha com obesidade. Então muitas vezes você vai ver determinados estudos desenhados pelo pessoal que trabalha mais com obesidade, às vezes não incluem todas as variáveis que você esperaria que transtornos alimentares, para você avaliar um transtorno alimentar, você precisaria ter. Isso aconteceu muito com os estudos de Orlistat, de compulsão alimentar, né? Que foram realizados muito pelo grupo da obesidade. Mas, pelo lado de cá, tem problemas também, porque a gente, quando faz na psiquiatria, a gente não inclui dosagem de insulina, não inclui a avaliação de colesterol plasmático, então a gente não sabe se esses agentes que melhoraram o peso na compulsão alimentar realmente tiveram um impacto significativo clínico sobre os indivíduos. Então, já tem sido discutido que é preciso que as pessoas cada vez mais trabalhem juntas nessa área para tentar desenhar estudos, não só com um número maior de pessoas, que vocês vejam que os estudos ainda são pequenos, né, com outros agentes, só mesmo a lisdexanfetamina e o topiramato e um pouco a sibutramina tem um número mais robusto, né, de estudo, que acabam
trazendo realmente informações mais assim, definitivas sobre esses agentes. Mas eu, assim, a minha impressão é que deveria ser estudado, porque são coisas que funcionam, né, no controle de outros tipos de impulso, né, precisariam ser estudados de maneira mais sistemática. Ou lá atrás. Ele é considerado bom tratamento? Religia é o Cymbalta, né? Olha, ele tem um estudo, a duloxetina, né? Você tem um estudo da duloxetina em compulsão alimentar. É que a gente não apresentou aqui esses estudos de antidepressivo. Mas tem um estudo feito com duloxetina em transtorno da compulsão alimentar, realizado pela professora Susan McElroy, que é um número assim, pequeno de indivíduos, mostrando a eficácia. Mas o impacto sobre o controle do peso corporal é muito limitado, né? Claro que é um estudo pequeno, foram só 6 semanas, eu acho que o estudo. Com 6 semanas você pode, né, ter muito pouca observação em termos de realmente uma variação do peso corporal, mas agora está havendo uma certa assim, não um descrédito, mas um pouco de uma menor adesão atual ao uso de antidepressivos em transtorno da compulsão alimentar como um todo. Muito porque parece que eles não abraçam todos os campos, daqueles 3 que eu falei, né? Sobre a compulsão, sobre o peso corporal e sobre a psicopatologia associada. Muitos estudos com antidepressivos em transtorno da compulsão alimentar nem melhorar a depressão desses pacientes melhoram. Então é até surpreendente, né? Assim, você falou daqueles 3 aspectos da restrição alimentar, né? A gente está num momento que é pregado muita restrição alimentar, muito alimento proibido. Em relação à compulsão alimentar, assim, eu falei a minha experiência, trabalho com isso há bastante tempo. Eu nunca vi uma palestra de uma culinária num congresso, assim, quando eu estava começando, ele falou que era compulsão alimentar. E é muito difícil, porque a linha é muito tênue, né? O que é uma compulsão e o que não é. Assim, então você tem que ter uma perda de controle. O que é perda de controle? Hoje em dia, você vai almoçar com os amigos, você vai comer um pastel, fala, tive uma compulsão por um pastel. Então a coisa ficou muito assim, popular, uma coisa usual, todo mundo é compulsivo, todo mundo está obeso. Daqui a pouco está tendo as novelas, né? Aí quando vai para a novela, aí do Paraisópolis, Vila Love Paraisópolis. Você vê uma dificuldade maior em tratar hoje em dia? Com tanta informação, com tantos profissionais? O que eu vejo assim, ainda uma confusão grande, né? Mas eu acho que a confusão é da própria área, né? Eu acho que é preciso delimitar melhor a compulsão alimentar, que hoje está incluída como diagnóstico, mas eu acho que é preciso estudar mais o real impacto do tratamento da compulsão no tratamento da obesidade em geral, o quanto isso realmente é um fator, né, modificador do comportamento, a relação desse com as outras formas de comer também, por exemplo, o fato de, por exemplo, do beliscamento, cada vez mais as pessoas dizem que não tem tanto impacto, né? Em termos de perturbação mental, né? É mais um fenômeno de dentro da obesidade. Mas eu acho que faltam estudos que digam assim, e aí isso seria a separação do fenômeno, do quanto você tem que comer para que realmente considere uma compulsão alimentar. Considera-se que uma média de 1000 calorias, né, seja uma média mais ou menos de um episódio de compulsão alimentar. Mas cada vez mais a gente questiona isso, né? Será que realmente você precisa comer essas 1000 calorias de um intervalo tão curto de tempo? Será que você comer uma quantidade menor, mas misturar alimentos completamente perturbados, isso não prova o descontrole,
porque você, de repente, se você colocar, abrir a geladeira, botar um monte de colher de arroz frio, né, misturar com pudim, misturar tudo, comer apressadamente escondido na cozinha, mesmo que isso não chegue a 1000 calorias, será que isso aí não é um fenômeno psicopatológico que, apesar de não atingir, então isso eu acho que é. E eu acho que é muito difícil para definir isso, porque é como se fosse, por exemplo, definir um humor depressivo, entendeu? Então fica difícil para o clínico esse conceito da compulsão alimentar ter muito claro, entendeu? Mesmo o leigo em geral, não é uma coisa fácil. Nós que trabalhamos com transtorno alimentar, às vezes a gente tem pacientes, né, que tem que juntar 3 ou 4, um acha que é compulsão alimentar, o outro acha que não é. Então, assim, tem aqueles que flagrantemente são, né, que, para a nossa sorte, são 60%, 70% dos casos, né, mas tem um grande número de pessoas que você fica sempre em dúvida. Isso pela quantidade, será que foi um episódio? Será que não foi um episódio? Hoje em dia, cada vez mais a tendência é você considerar mais a perda de controle, né, sobre o que você está comendo do que a quantidade do que você comeu como um fator decisivo para o diagnóstico de compulsão alimentar. Então, o que eu acho? Eu acho uma dificuldade ainda no diagnóstico, que vem do campo, mas também vem da falta ainda de uma discussão da sociedade sobre esse fato, esse fenômeno, né? Eu acho que o alerta de que você pode fazer coisas mais ou menos assim, já estudadas nessa área, para tratar isso teria que ter uma psicoterapia mais dirigida, uma terapia nutricional mais comportamental, que contrabalanceasse esses episódios da pessoa fazer restrições alimentares, a pessoa lidar com alimentos temidos. Isso tudo é muito importante para controlar esses episódios. E alguns agentes farmacológicos quando são necessários, mas de uma maneira muito integrada, muito específica, né? Eu acho que continua sendo difícil, a gente espera que melhore cada vez que se discuta mais o fenômeno, né? A sensação que eu tenho é que a gente valoriza muito o clínico, o anoréxico e o compulsivo, que como obeso, que fracassa e que não consegue ter sucesso no tratamento. Professor, boa noite. O senhor falou muito sobre a questão de algumas drogas e estudos isolados, usados isoladamente, né? E com relação à associação de drogas, que algumas dessas associações são usadas no tratamento da obesidade, né, com a bupropiona, como é que está isso em relação à questão da compulsão? Existe alguma coisa? Não, todos esses agentes novos, ele está falando de 2 agentes novos, né? Um agente que é uma associação da bupropiona com a naltrexona, né? E a Kexia, né? Kexia, um nome assim, que é a bupropiona em doses baixas, com a naloxona também em doses baixas, né? Naltrexona em doses baixas. E ele está aprovado para o uso no tratamento da obesidade nos Estados Unidos. Ele fez uma perda de peso bastante substancial desses agentes. Mas ele não foi estudado, a associação não foi estudada sistematicamente em compulsão alimentar. A gente não sabe o efeito sobre isso. O outro que você está se referindo é uma associação de uma dexanfetamina, né, de um anfetamínico com topiramate. Também foi recentemente aprovado nos Estados Unidos para o tratamento da obesidade, né? E essa associação, acho que com topiramate 76 miligramas e essa dexfenfermina, uma coisa assim, mas é um agente anfetamínico em baixa dose associado. Esses agentes também não foram testados no transtorno da compulsão alimentar. A minha opinião é que deveriam ser testados, deveríamos avaliar o quanto eles reduzem também os episódios de compulsão alimentar. Acho que o tratamento da obesidade é um tratamento muito difícil. Até hoje não tem os agentes isolados, eles causam uma perda de peso média, para vocês terem ideia. Quando é considerado bem sucedido, você perdendo 6 a 7 quilos no final de um ano,
e mantendo essa perda de 6. Você perde 8 quilos e mantém uma perda de 6, vai ganhar 2 no segundo ano. Isso é considerado um grande sucesso. E isso é o que acontece com a sibutramina, com o Orlistat, com esses medicamentos. Então vocês vejam a limitação da farmacologia no tratamento da obesidade, mas pelo menos ainda tem alguns agentes que ainda podem ser usados. Esses agentes novos, eles já levam para um patamar de uma perda de 10 quilos, mais ou menos, né? Com uma média de reganho de mais 1 ou 2, então uma manutenção de 9 já avança um pouquinho. Faz com que, no último congresso de obesidade que foi discutido, né, parece que a perspectiva do tratamento da obesidade é uma perspectiva de uso combinado de agentes. Vai ser muito como é o diabetes, como é a pressão e hipertensão arterial. Pela complexidade da obesidade, acredita-se que é muito difícil você compensar isso tudo com um agente único. Né? Então, tem isso. Com relação à compulsão alimentar, eu acho que mesmo os agentes isolados ainda não foram suficientemente estudados isoladamente. Acho que teria que ter um estudo muito bom da naltrexona, um estudo muito bom da bupropiona, um estudo muito bom, e depois faz eles associados e ver se... Porque o que faz você aprovar um agente duplo é um estudo que mostra que, ao você associar, você é superior do que eles isolados. E você não tem eles isoladamente de compulsão alimentar, então fica difícil saber se essa associação vai dar um ganho significativo na história. Então, é muito adequada a sua pergunta, eu acho interessante, tem que ser estudado, mas eu faria um estudo assim, com um braço com eles isolados e um terceiro braço com a associação. Como é que fica a questão da compulsividade dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica? Que de repente eles são super restritivos, não pode mais. Como é que fica isso? Bom, a pergunta é sobre impulsividade na cirurgia bariátrica, né? Compulsão alimentar. A compulsão na cirurgia. Pós-cirurgia. Bom, o que eu sei, não é um assunto assim que eu domino tanto, mas na compulsão alimentar, os estudos de segmento que seguem pessoas pós-cirurgia bariátrica, 3, 5 anos depois, mostram que várias pessoas com episódios de compulsão alimentar melhoram da compulsão alimentar com uma cirurgia bariátrica. Então, até quebra um pouco um paradigma, que é o paradigma inicial, né, de que você teria, assim, que seria tanto complicador do fenômeno, o que faz com que você não pode dizer que ele é uma contraindicação do tratamento. Sei que, clinicamente, você teria que tratar o indivíduo dos aspectos psiquiátricos, né, antes de fazer uma intervenção dessas. Então, normalmente, clinicamente, se você recebe um paciente, você vai avaliar se o paciente tem compulsão alimentar, se o paciente tem depressão, se o paciente tem alcoolismo, você vai tentar ou tratar essas coisas, ou, às vezes, até questionar a cirurgia. Por exemplo, isso não só, sabe-se que qualquer coisa não tratada numa pessoa que vai fazer uma cirurgia dessa pode complicar depois. Mas, objetivamente, parece que a própria perda de peso causada pela cirurgia bariátrica, independente, ela parece ter um efeito positivo sobre a compulsão alimentar. Então, alguns pacientes até melhorariam da compulsão alimentar com isso. Isso é o estudo, né? Mas na prática, no dia a dia, quando você avalia, você não contraindica, mas você orienta a pessoa a se tratar antes de fazer a cirurgia, né? E você acompanha esse indivíduo caso surjam os episódios de compulsão alimentar. Independente do estudo, eu fico um pouco preocupado também com a pessoa com compulsividade, né? Existe toda uma questão também, não só isso, como risco de suicídio, né? Parece que... mas assim, eu acho que tem muitas coisas mas eu acho que tem muitas coisas que ocorrem no segmento que acham que depois do segundo ano da cirurgia bariátrica, várias coisas, não só biológicas, como psicológicas, acontecem com o indivíduo e que
destrói um pouco aquela impressão inicial de bonança que vem daquela perda de peso mais impactante do início e que causa Então, eu acho que, antes de tudo, essas pessoas precisam de um certo equilíbrio mental para fazer essa cirurgia. E não só isso, que acho que não tem tanto equilíbrio, precisam, acho que, ser acompanhadas muito de perto para os fenômenos que possam acontecer, principalmente no médio e longo prazo. Né? Obrigada, Bernardo. Posso perguntar? Existem estudos de compulsão alimentar na infância? E essas drogas, como é que são associadas a essa faixa etária? Existem. É uma pergunta bastante interessante. Tem uma pessoa até que é aqui de São Paulo, que é a Cristina Morta, que trabalha com o grupo da professora Angélica, e que ela fez um estudo, especificamente foi o estudo de doutorado dela, sobre compulsões alimentares em adolescentes, né? E mostram que esses indivíduos apresentam episódios de compulsão alimentar, apresentam a frequência desses episódios também, com taxas muito semelhantes às taxas do adulto. Uma coisa que ela observou também, ao aplicar que o fenômeno da perda, existem muitos episódios sem referência à perda de controle, porque como a perda de controle às vezes é um fenômeno que exige uma certa reflexão, uma certa autocrítica, pelo próprio período da adolescência e aí, às vezes a incapacidade de reportar sentimentos, emoções desse subgrupo, às vezes os episódios não vêm acompanhados dessa sensação de perda de controle que vem no adulto. Então é interessante e talvez tenham características psicológicas, psicopatológicas distintas nessa subpopulação.